Olá, meus amores! Aqui é a professora Alessandra Caldas. Espero que vocês estejam bem. A professora está com muitas saudades, mas se Deus quiser, logo, logo estaremos juntinhos novamente. Sabemos que esse afastamento é necessário, vocês sabem disso. Nós estamos passando por um momento bastante complicado, mas logo será resolvido. A gente precisa se cuidar também da nossa família e de todos que estão ao nosso redor. Só que não devemos parar de estudar. Temos que continuar estudando, mas por enquanto vai ser por aqui mesmo. E a nossa matéria de hoje será de geografia. Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia. Vocês estão preparados? Eu espero que sim, hein? Peguem o livro de vocês, o livro de geografia, e coloquem a data na página 373, 374 e 375. Coloquem a data nessas páginas. E o assunto que nós iremos abordar será sobre a hidrografia do nosso planeta. Vamos começar com a página 373, que fala sobre os rios. Vamos lá para a leitura. Hidrografia. A hidrografia é o ramo da geografia física que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e da atmosfera. Vamos começar falando sobre os rios. Acompanhe a leitura. Rios. Na hidrografia, os rios são correntes de água que se originam do subsolo ou da atmosfera. Os rios podem nascer em lagos, fontes ou em outros rios, mas desaguam no mar, lagos ou em outros rios. Então, crianças, quando os rios desaguam, são chamados afluentes, enquanto área banhada por uma rede de rios é conhecida como bacia fluvial. As partes de um rio são nascente, leito, margens e foz. Vamos conhecer um pouco de cada uma. Nascente. Nascentes são manifestações superficiais de lençóis subterrâneos, que dão origem a cursos d'água. Toda nascente representa um ponto por onde parte da água do lençol alcança a superfície do solo. Observe a imagem de uma nascente. Então, crianças, as nascentes se formam quando o aquífero atinge a superfície e, consequentemente, a água armazenada no subsolo jorra na superfície do solo. Resumindo, nascente
é o lugar onde o rio nasce. Leito. O leito é o espaço ocupado pelas águas, isto é o caminho que o rio percorre, sendo possível distinguir o leito aparente, o leito maior ou leito de inundação, o leito de estiagem ou o leito menor. Observe na imagem, está mostrando o caminho que o rio percorre. Agora vamos conhecer um pouco desses leitos. Leito aparente é o espaço por onde normalmente correm as águas e os materiais que elas transportam. Leito de inundação ou maior é o espaço do vale que é inundável em épocas de cheias. Leito de estiagem ou leito menor corresponde à zona ocupada por uma quantidade menor de água. Resumindo, leito é o lugar por onde correm as águas de um rio. Vocês podem observar novamente na imagem. E vamos continuar com a leitura. Margens. Margem é o local onde a água encontra-se com a terra. Costuma-se utilizar esse termo para refletir-se à beira da água de um rio ou de um lago, quando se encontra com a terra. Então, crianças, margens são as laterais do curso do rio, onde a água se encontra com a terra, como eu acabei de falar. Vocês podem também observar na imagem o encontro dessa água com a terra. Podemos resumir que margens são terras localizadas nos lados direito e esquerdo de um rio, certo? Foz. Foz é o local onde uma corrente de água, como um rio, deságua. Sendo assim, um rio pode ter como foz outro rio, um grande lago, uma lagoa, um mar ou um oceano. Então, meus amores, existem 3 tipos de foz de um rio: foz estuário, foz delta e a foz mista. Só lembrando, um rio que despeja suas águas em outro rio é chamado de afluente, certo? Vamos continuar a leitura com a importância dos rios. A importância dos rios. Os rios são muito importantes para o equilíbrio do meio ambiente e, consequentemente, para a vida dos seres humanos, além de ser o habitat de vários animais e plantas. Os rios são fundamentais para a manutenção da vegetação ao seu redor. Os rios são utilizados para várias atividades necessárias à vida em sociedade. Que atividades são essas? Fornecem água para abastecer cidades
e irrigar plantações, podem ser utilizados para navegação ou para produzir energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Continuando com a nossa leitura. Os rios também oferecem áreas de lazer para a população das áreas urbanas e do campo. É fundamental preservar os rios e as áreas ao seu redor, evitando a contaminação das águas e do seu solo com o lixo, agrotóxicos, esgotos e substâncias prejudiciais aos animais, à vegetação e os seres humanos. Então, crianças, como acabamos de ver, os rios são fontes de um dos recursos naturais indispensáveis aos seres vivos. Além disso, tem grande importância cultural, social, econômico, histórica, entre outras, ok? Vamos continuar a leitura. Lagos e lagoas. Lago é uma depressão natural na superfície da Terra que contém permanentemente uma quantidade variável de água doce ou água salgada. Lagoa é um corpo de água com pouco fluxo, mas geralmente sem água estagnada, podendo ser natural ou feita pelo homem, artificial, e é menor que o lago. Então, crianças, lagos e lagoas diferenciam-se dos rios, córregos e outros cursos d'água, em razão da velocidade da corrente, certo? Continuando. Barragens ou represas. Uma barragem, açude ou represa é uma barreira artificial, ou seja, construída pelos seres humanos para a retenção de grandes quantidades de água. A sua utilização é, sobretudo, para fornecer água às residências, à produção agrícola ou à produção de energia elétrica. Observem a imagem. Ela está mostrando uma barragem que foi construída para armazenar grandes quantidades de água. Podemos perceber que a barragem, açude e represa não foram construídas naturalmente, e sim pelos homens. É por isso que são chamadas de barreiras artificiais, que, por sinal, é muito útil, certo? Então, crianças, essa foi a nossa aula sobre a hidrografia do nosso planeta. Na aula passada, a tia Margarete falou sobre o relevo, ok? Agora, assistem um vídeo que fala um pouco mais sobre os nossos rios. Após o vídeo, resolvam as atividades da página 374 e 375. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. O Brasil possui inúmeros rios. Os rios são compostos por água doce.
e a abundância desse recurso destaca o nosso país como um dos maiores reservatórios de água do mundo. A maior parte dos rios é perene, nunca seca totalmente. As águas fluviais desaguam no mar, porém podem desaguar também em depressões no interior do continente ou se infiltrarem no solo. A hidrografia brasileira é utilizada como fonte de energia. A Bacia Hidrográfica Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Quando entra no Brasil, passa a se chamar Solimões e, após o encontro com o Rio Negro, perto de Manaus, recebe o nome de Rio Amazonas. A Bacia Amazônica está localizada em uma região de planície e tem cerca de 23 mil quilômetros de rios navegáveis, que possibilita o desenvolvimento do transporte hidroviário. A navegação é importante nos grandes afluentes do rio Amazonas, como o Madeira, o Xingu, o Tapajós, o Negro, o Trombetas e o Jari. A bacia hidrográfica do Rio São Francisco, seu principal rio é o São Francisco, com 3.160 quilômetros de extensão. É o maior rio totalmente brasileiro e percorre 5 estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Além disso, é fundamental na economia da região que percorre, pois permite atividade agrícola em suas margens e oferece condições para a irrigação artificial das áreas mais distantes, muitas delas semiáridas. A bacia hidrográfica dos rios Tocantins e Araguaia é a maior bacia localizada inteiramente em território brasileiro. Seus principais rios são o Tocantins e o Araguaia. O rio Tocantins, com 2.640 quilômetros de extensão, nasce em Goiás e desemboca na foz do Amazonas. Parte de seu potencial hidrelétrico é aproveitado pela usina Tucuruí, no Pará. O rio Araguaia nasce em Mato Grosso, na fronteira com Goiás, e une-se ao Tocantins no extremo norte do estado do Tocantins. A bacia hidrográfica do Rio da Prata tem origem no encontro dos rios Paraná, Uruguai e Paraguai, na fronteira entre Argentina e Uruguai. Esses rios são os principais formadores dessa bacia. O rio Paraná nasce da junção dos rios Paranaíba e Grande, na divisa do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Apresenta o maior aproveitamento hidrelétrico do Brasil, abrigando, por exemplo, a usina de Itaipu. A bacia hidrográfica do Atlântico Sul é composta de várias pequenas e médias bacias costeiras, formada por rios que desaguam no Oceano Atlântico. O trecho norte e nordeste engloba rios localizados no norte da bacia amazônica e aqueles situados entre foz do rio Tocantins e a do rio São Francisco. Entre eles está o rio Parnaíba, na divisa entre o Piauí e o Maranhão, que forma o único delta oceânico das Américas. Entre a foz do rio São Francisco e a divisa do Rio de Janeiro de São Paulo estão as bacias do trecho leste, nas quais se destaca o Paraíba do Sul. O rio Tietê também está ligado a um importante ciclo econômico da história do Brasil, pois ele atravessa todo o estado de São Paulo e foi muito importante na época da expansão territorial. Hoje é o rio mais poluído do Brasil, mas existem ações ambientais que buscam a despoluição do rio Tietê no futuro. A partir de São Paulo começam as bacias do Sudeste e Sul. O rio mais importante é o Itajaí, no estado de Santa Catarina. Aliás, a própria extensão do rio favoreceu a ocupação dos imigrantes alemães no século XIX.